A gente volta agora para conversar sobre... Vou até fechar aqui para não ficar feio. Te mostrei como criar uma variável. Tá aqui o arquivo. Tudo isso aqui vai ficar disponível para você baixar, para você mexer no código. De alguma forma vai estar disponível. Quero que você não se preocupe aí, com isso. Enquanto eu estiver com as aulas, com os códigos abertos, eu quero que você abra também um código. Você abra uma aba do seu... Você deixa uma aba destinada para a exibição do código e uma para você programar, ou você programa em um outro computador, enfim, da maneira que você preferir. Enquanto eu estiver programando, eu vou sempre deixar nessa visualização, para que você possa enxergar, para que você possa ver da maneira mais simples possível. Recomendo também que você deixe o vídeo em tela cheia, para que você possa ver melhor, que você possa pegar todos os detalhes. Aqui eu já deixo com zoom, que é para simplificar, para ficar mais simples, para ficar mais visível para você. Continuando o que a gente já falou na aula passada, a gente estava falando sobre os tipos de dados. A gente não vai se preocupar com os objetos agora, a gente vai ver isso depois. Eu quero que primeiro você aprenda um pouco das variáveis com as próprias variáveis primitivas e depois a gente vai falar um pouquinho dos objetos, que é para você não dar continuidade no Python sem saber que o Python essencialmente é uma linguagem também orientada a objetos. Então, a gente viu aqui como declarar uma variável, a gente tem todas as regrinhas aqui, tá tudo bem bonito, bem explicado, bem simples. A gente viu também como atribuir um valor, né, como criar a variável. Eu vou explicar tudo aqui sobre o operador de atribuição, o nome da variável, tá tudo aqui. E agora a gente vai para uma parte legal, que é a utilidade de usar variáveis. Antigamente na computação a gente tinha máquinas de computar, ou seja, computadores, autômatos, que eles não tinham a capacidade de salvar o resultado. Ou seja, muitas das vezes eles podiam fazer contas mais simples, mas a grande dificuldade que eles tinham era que não podia armazenar esses cálculos para usar em outros cálculos. Então você já deve imaginar que os problemas não podiam ser complexos para que esses computadores fossem resolver. Mas depois de um tempo, os próximos computadores, eu falo isso até nos computadores que não eram digitais, eu falo dos computadores que ainda eram analógicos. Depois eles começaram a ter uma estrutura de memória arcaica, claro, para que pudessem existir variáveis e você salvar os cálculos que vocês faziam. Um exemplo dos operadores são os operadores mais elementares da matemática, usual, que a gente costuma fazer, aprender na escola e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho da soma, da subtração, da divisão e da multiplicação. São operadores super simples que a gente sempre usa na escola. Que você não precisa se preocupar com tabuada, não precisa se preocupar com nada. Você simplesmente vai fazer aqui, você vai ver como a gente faz somas e multiplicações e divisões. A gente não vai se preocupar, você não precisa ser um expert na matemática para poder entender isso. Então a gente vai criar uma variável soma, voltando, né? Na aula passada eu falei sobre isso aqui, que é um comentário. Vou até digitar aqui. Isto é um comentário. Um comentário é uma linha no seu código que ele essencialmente não vai servir para a aplicação, mas ele vai servir para quem lê a aplicação. O que é que isso significa, Matheus? Isso daqui serve para um outro programador ou até para você mesmo ler e entender o que é que um bloco de código, um pedaço do seu código está fazendo. Então você pode ir explicando no seu código passo a passo. Olha, isso aqui está somando um valor, isso aqui está dividindo por causa disso. Você pode explicar para facilitar o entendimento do seu código, para que outras pessoas também possam mexer nele. Você não está fazendo um código simplesmente só para você. Você está fazendo código para outras pessoas, para resolver problemas da vida real. Mas a gente não precisa ir tão longe agora não, tá? A gente só volta para cá e a gente vai fazer nossas somas. Então a gente cria uma variável soma e vou fazer isso, 1 mais 2. Então a gente vai imprimir isso na tela, a variável soma. Eu quero saber o resultado dessa soma. Então a gente dá o play e vai ver 3, porque 1 mais 2, 3. É óbvio, né? Simples, prático. A gente pode criar uma outra variável, subtração, e fazer 1 menos 2, por exemplo. Ou 0,5 para você ver que pode mexer com
vários tipos de dados, né? A gente vai criar aqui multiplicação, colocar um número mais legal aqui, né? E a divisão. Você não precisa se preocupar com os valores e como fazer a conta em si. A gente vai aqui imprimir esses valores. Aqui, eu só estou copiando, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Tu vai usar muito isso. Subtração. Repare que eu não estou colocando acentuação nas variáveis. Porque nem toda a linguagem de programação permite que eu coloque acentos. O Python permite que eu coloque acentos nas variáveis. Mas não é uma boa prática de programação usar caracteres que não são comuns às outras linguagens. Então, nada de criar variável com acento, com C cedilha, porque possa ser que numa linguagem de programação funcione e na outra não funcione. Então, você pode ter um problema. É bom também que a sua variável ela sempre comece com a letra minúscula e não maiúscula. Nunca começar com uma variável assim, altura, por exemplo. Você pode simplesmente começar com uma variável altura, com a letra minúscula. Por exemplo, se você quer criar uma variável altura do edifício, por exemplo, para que não fique tão confuso de se ler, que de fato fica quando a gente cria a variável assim, a gente pode digitar a primeira palavra com a primeira letra em minúscula e as demais palavras a gente sempre começa com a letra maiúscula. Não fica tanto, mas fica um pouco mais claro da gente ver que é a altura do edifício. Entendeu? Então, é só um adendo aqui para que você crie variáveis de forma útil. A gente pode dar o play aqui de novo e a gente vai ver o resultado da soma de 1 mais 2, 3, 1 menos 0,5, 0,5, 3 vezes 127, 381, 9 dividido por 3, uma divisão normal, como qualquer outra, 3. Então, esses são os operadores aritméticos. Para a próxima aula, eu vou falar sobre a precedência das expressões aritméticas e eu queria que você me respondesse qual o resultado disso daqui. Vou simplesmente digitar aqui e não vou falar agora. Queria que você me dissesse qual o resultado que vai aparecer aqui quando eu apertar o print. Quando eu apertar o play aqui e executar o meu código em Python. Depois disso, a gente vai ver, quando a gente vê o resultado disso, se você acertar, muito bem, mas a gente vai ter que explicar também por que deu esse resultado. Se você não entendeu, não precisa se preocupar, não precisa achar que não vai aprender, porque vai aprender, eu vou te mostrar que é simples. E a gente vai dando continuidade. Tá bom, pessoal?